Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Amados, eu começo este vídeo e ele não será longo e será bem objetivo. Então eu começo este vídeo com uma pergunta muito simples. Para o homem ser salvo, é necessário ele confessar o nome de Jesus Cristo publicamente? Repito, para qualquer homem, atente bem para a pergunta, para qualquer homem ser salvo, alcançar a salvação, é necessário que ele abra a sua boca e confesse que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, ou não precisa? Será que não precisa? Essa questão é que nós vamos analisar aqui biblicamente. Então, sem mais delongas, nós vamos aqui então para Mateus 10, 32 e 33. Olha o que Jesus Cristo diz sobre a questão. Ao invés de eu vou deixar que o próprio Cristo, a própria Bíblia, responda. Mateus 10, 32, 33. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então, Mateus aqui, registrando esse discurso de Jesus, então Mateus ele já dá uma resposta positiva para nós, sim. Ele aqui escreveu o discurso de Jesus. Então o próprio Jesus diz, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. E veja que aqui não há exceção. Cristo ele fala em termos absolutos. Qualquer homem, aqui não é apenas o judeu, aqui não é apenas um romano, um grego, qualquer homem de qualquer uma nação deve confessar a Jesus Cristo. Professor, mas o senhor está descontextualizando o contexto aí que Jesus fala. Veja, Jesus ele estava na nação de Israel. Jesus ele era um judeu, ele estava falando para judeus. Então, o contexto aí é judaico. Quem deve confessar a Jesus como o Cristo, como o Senhor, são os judeus. São os judeus. Será, meu irmão? Será? Vamos aqui para Marcos. Vamos aqui para Marcos 8, 38. Vamos fazer esta investigação em Marcos 8, 38. Vamos lá. Eu vou começar aqui de Marcos 8, 36. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Aqui ele está falando o homem, ainda que ele esteja dentro de solo judaico, ainda que o discurso seja voltado para judeus, todavia aqui a palavra homem ela tem um sentido abrangente. A palavra homem aqui ela tem um sentido abrangente, total. Pois que aproveitar o homem no grego anthropos, ganhar todo o mundo e perder sua alma, ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, peraí professor, olha o que Jesus está dizendo, porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, aqui Jesus está falando da geração adúltera e pecadora dos judeus. O sentido imediato é este. Jesus ele estava falando para judeus, certo? Ele estava em solo judaico, os seus discípulos eram judeus, assim como o próprio Jesus era um judeu, certo? Ele pregou para os judeus, então o sentido imediato é este.
Mas não venha querer estagnar o sentido. Porque diz a Bíblia Sagrada, e que eu já me adianto, Paulo diz que todos estão debaixo do pecado, tanto judeus quanto gregos. Tanto judeus quanto gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, expandindo o sentido aqui, nós temos o seguinte: porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, e todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, queridos, é necessário o homem confessar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor para ser salvo? Até aqui nós estamos vendo que é, mas tudo bem, vamos dizer que você ainda insiste em dizer que a palavra aqui é só para judeus. Só para judeus. Vamos continuar. Lucas 12, 8, 9. Lucas capítulo 12, de versículo 8 a 9. O que é que diz? Lucas 2. Lucas 12. Será que eu errei aqui? Lucas 12, 8, 9. Bom, aqui eu vou pular porque na verdade eu errei a referência, certo? Lucas. Então vamos deixar passar a de Lucas. E eu vou aqui para Atos 4, 12. Atos capítulo 4 e versículo 12. Atos 4, 12. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É aqui Pedro quem está dizendo. Ele começa dizendo, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Olha aí, professor, vós, a nação de Israel. Vamos lá, Pedro, aqui ele está discursando sim para uma multidão de judeus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só tem o seguinte, amigos. Todas as nações, todos os homens precisam de salvação. Se um judeu precisa de salvação, logo, por lógica, todos os homens precisam de salvação. E quando Pedro diz assim, e em nenhum outro há salvação, logo ele está canalizando tudo para Cristo. Em nenhum, não existe essa questão de que em cada nação há um Salvador. Não, para Pedro não. Para Pedro, todas as nações, elas precisam de um Salvador e este Salvador está em Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, todas as declarações que eu tenho lido até aqui, elas apontam para o mesmo rumo. Que Cristo é o único Salvador. É um. Só existe um Salvador. Só existe um Senhor. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. O qual a seu próprio tempo deu-se em resgate, ou deu a sua vida em resgate por todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Aproveitando aqui o discurso, eu vou aqui então para Paulo, que ele diz exatamente isso aqui. 1 Timóteo 2, 3 em diante. Porque isto é bom. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Jesus Cristo, ele morreu apenas pelos judeus? Não.
A vida de Jesus, ela foi entregue em resgate apenas pelos judeus? Não, mas por todos os homens. Porque Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos aqui para Romanos capítulo 10. O que diz aqui? Romanos 10, versículo 8 em diante. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. Está bem aqui, queridos? Esta leitura aqui, nas palavras de Paulo, ela deixa bem claro que Cristo é o Senhor, não somente dos judeus, mas também dos gregos. Os gregos aqui representam todos os outros homens. Paulo sempre fala em judeus e gregos. Gregos representam os gentios. Então, Cristo, ele é o Senhor tanto dos judeus, ou primeiro dos judeus, e depois dos gregos, ou seja, das nações. Então, respondendo aqui para você, é necessário o homem, antropos, de todas as nações, é necessário que ele reconheça a Jesus para ser salvo? Sim, é necessário. Então, aqui você pode, então, me levantar agora uma pergunta. Professor, mas o que é feito dos homens de outras nações que morrem sem confessar a Jesus, até rejeitam? O que é feito dos homens que adoram outros deuses, que têm outras religiões e que morreram sem confessar a Jesus? O que é feito deles? Eu só quero lhe responder uma coisa. De acordo com o Novo Testamento, olhe bem para mim. De acordo com Jesus Cristo, de acordo com os Evangelhos, de acordo com Paulo, de acordo com o Novo Testamento, todo homem em toda a nação deve confessar que Jesus é o Senhor. Do contrário, ele não será salvo. A única resposta que eu devo lhe dizer é esta. É óbvio aqui, é óbvio, se você chegar para um muçulmano, obviamente ele não vai concordar com isso. Se você chegar para um judeu, ele não vai concordar com isso. O judeu ele vai dizer que é salvo pelas obras da lei, pelas obras da Torá. O muçulmano ele vai dizer então que o profeta de Deus é Maomé e que o Deus que salva é Alá e que o mensageiro de Deus é Maomé. Se você chegar para um hinduísta da religião hindu, obviamente ele não vai concordar com o discurso do Novo Testamento de que Jesus é o Senhor. Então, olhando aqui, antropologicamente falando, olhando para todas as religiões, eu quero que você entenda isso, todas as religiões, elas têm a sua própria forma de serem salvos. Eles pregam o seu próprio caminho de salvação. Se você vai para um budista, eles creem na reencarnação. Eles não creem que há uma necessidade de se aceitar a Jesus para ser salvo. Não. Se vocês vão para o hinduísmo, o caminho de salvação é outro. Já falei, se vocês vão para o judaísmo, se você fizer essa pergunta para um judeu, o que eu devo fazer para ser salvo? O judeu vai te dizer, primeiramente, creia que há um só Deus,
abrace a Torá, pratique as obras da lei, se circuncide, isso para homens, mas no geral para todos os homens. Se torne um judeu, pratique as obras da lei e você será salvo. Se você perguntar para um espírita, obviamente eles estão arrolados dentro do que nós chamamos de cristãos, eles vão dizer para você, o homem alcança a salvação mediante várias reencarnações, várias experiências de vida, uma vida após outra vida, até ele alcançar a perfeição. É necessário que ele nasça, morra, renasça, morra e renasça, até ele ser purificado totalmente e alcançar a salvação. É isto que o Espiritismo prega. Mas aqui, tratando-se de cristianismo, tratando-se de Novo Testamento, mais uma vez eu chamo a sua atenção, olhe para mim. Tratando-se de Novo Testamento, não há outra forma de o homem ser salvo. Não há outra forma de o homem alcançar a salvação a não ser se rendendo a Jesus Cristo. De acordo com o Novo Testamento, a única forma que o homem tem de alcançar a salvação, a única forma que o homem tem de ser redimido de seus pecados, de ser purificado de seus pecados, é aceitando a Jesus. Não existe outro caminho. Ok, queridos? Não existe outro caminho. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Sim, mas antes, você poderia ainda estar se perguntando, professor, mas aqueles que morreram sem conhecer a Jesus, o que serão feitos deles? Aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho, o que serão feitos deles? Bom, Santo Agostinho ele respondeu da seguinte forma: se alguém foi predestinado para a salvação, ele jamais morrerá sem aceitar a Jesus. Logo, Santo Agostinho continua: se alguém morreu sem aceitar a Jesus, sem conhecer o Evangelho, sem ouvir o Evangelho, sim, sem ter um encontro com Cristo, é porque o tal foi predestinado para a condenação. Esta resposta de Santo Agostinho, ela é bíblica? Não. Essa resposta de Santo Agostinho, inclusive, ela é uma resposta calvinista. É claro que Santo Agostinho, na verdade, ele é o pai do calvinismo. Dentro do cristianismo, Santo Agostinho ele é o pai do calvinismo. Ou seja, o que João Calvino pregou, tá certo? Aquilo já foi pregado por Santo Agostinho. O que Lutero pregou foi pregado por Santo Agostinho. Tanto Lutero como Calvino, eles eram agostinianos. Então todos eles dariam essa mesma resposta de Santo Agostinho. E se alguém morreu sem ouvir o Evangelho? E se alguém nunca ouviu o Evangelho, o que será desse homem? Tanto Santo Agostinho como Lutero, como Calvino, eles responderiam e responderam no seu escrito da seguinte forma: se alguém morreu sem ouvir o Evangelho, se alguém morreu fora do redil de Cristo, se alguém morreu sem nunca ouvir o Evangelho de Cristo, ele não tem a salvação. E aí se você perguntar, mas como assim? Ele vai dizer simplesmente porque ele morreu assim, porque foi predestinado para morrer assim. Quem nasceu predestinado para ser salvo, necessariamente ele tem que ter um encontro com Cristo. Esta é a resposta de Santo Agostinho, esta é a resposta de Calvino ou dos calvinistas, esta é a resposta de Martinho Lutero e outros, os luteranos. Mas essa não é a resposta bíblica, eu quero que você entenda isso. Essa não é a resposta bíblica. O Dr. Russell Norman Champlin, que eu gosto sempre de citar, ele traz vamos dizer, um pensamento filosófico, mas não só filosófico, mas teológico. Ele, seguindo os pais gregos como Alexandre ou Clemente de Alexandria e Orígenes, principalmente Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, ele então ensinou na sua Estrômata e outros escritos que o único lugar de o homem ter um encontro com Cristo não é nesta esfera, não é aqui na Terra, mas que o homem, mesmo depois de morto, ele pode e tem de fato um encontro com Cristo. Clemente de Alexandria, inclusive, ele invocou a passagem de Apocalipse 3:19, que diz:
no espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, de acordo com Clemente de Alexandria, de acordo com Orígenes, Cristo, mesmo na sua morte, entre sua morte e sua ressurreição, ele foi ter com os mortos, muitos daqueles que morreram sem ouvir o Evangelho, eles ouviram o Evangelho. Quando Cristo, desincorporado, apenas em espírito, ele foi e pregou no Hades, aos espíritos em prisão. Então, o Dr. Russell Norman Champlin, ele segue uma linha de pensamento soteriologicamente falando, mais otimista. Para Champlin, esta esfera aqui não é a única que o homem tem de alcançar a salvação, mas ele diz claramente, Dr. Russell Norman Champlin, seguindo o que ele mesmo diz, os pais ortodoxos, os pais gregos, eles seguindo uma teologia mais de viés ortodoxa da igreja grega, então ele vai dizer que há sim um caminho de salvação proposto para os homens após a morte, após o sepulcro. Porque, de acordo com o Dr. Champlin, ele diz que se depender apenas da igreja, a igreja é fato, diz Champlin, ela não alcança a todos os homens e nunca alcançou e nunca alcançará todos os homens. Então, há um ministério de Jesus Cristo no Hades. Champlin fala até no triplo ministério de Cristo, no céu, na terra e no Hades. De acordo com o Dr. Russell Norman Champlin, então em Cristo todos os seres, eles encontram a salvação, tanto os seres celestiais, como os seres terrenos, como os seres que estão no Hades. Então, se alguma pessoa morre sem ter tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, de acordo com Champlin, assim, se alguma pessoa morre sem ter tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, todavia esta oportunidade lhe é facultada no Hades, no outro mundo, no pós-vida ou no pós-morte, ok? Então veja que este assunto ele não é tão superficial como aparentemente, ou à primeira vista, parece. Não. Eu comecei aqui trazendo para você apenas do ponto de vista bíblico, mas veja, o que a Bíblia diz é que todos os homens devem confessar a Jesus Cristo. Todos os homens devem confessar a Jesus Cristo. Agora, esta outra questão, e se uma pessoa morre sem confessar a Jesus, o que será dela? A pessoa era boa, praticava boas obras, era uma pessoa boa, não fazia mal para ninguém, mas o que acontecerá com essa pessoa? Se ele morreu, nunca ouviu falar do Evangelho, aquelas pessoas que morreram antes de Cristo, o que será deles? E as crianças, que não sabem nem o bem nem o mal, para onde essas pessoas vão? Então, de acordo com o Dr. Russell Norman Champlin, seguindo a teologia mais da Igreja Ortodoxa grega, ele diz que há, sim, um ministério de Jesus Cristo no após-vida, desenvolvido quer pelo próprio Logos, que alcança todas as esferas, quer pelos apóstolos. Mas ele diz que nenhum homem chegará a Deus desinformado. De acordo com o Dr. Russell Norman Champlin, ele diz que todos os homens que nasceram, eles terão consciência sobre a pessoa de Jesus Cristo, eles serão conscientizados, eles serão, vamos dizer, confrontados com o Evangelho, quer nesta vida, quer na outra vida. Devemos rejeitar esta teoria? E por que rejeitar? Não seria melhor a gente analisar? A Bíblia diz que todos devem ser salvos por Jesus Cristo. Isso a Bíblia diz. Tá certo? Isso a Bíblia diz. E a forma como o Champlin ensina, ele não está negando isso. Ele só está expandindo o momento da salvação para o além, para o pós-túmulo, para o pós-vida, ou para o pós esta vida. Ele só está expandindo, mas ele não está negando o princípio de que todos os homens são salvos por Jesus Cristo. Da mesma forma, Orígenes, ele especulou que todos os homens eles alcançarão a salvação. Fora de Cristo, não, por meio de Cristo. Tá certo? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.